Capítulo 18. Eles estavam encrencados, entrando no prédio e indo para a parede de trás no escuro, suando e ofegando. Cole esperando a fina porta estourar a qualquer segundo. Bum! E eles entram correndo, gritando, cortando a gente em fatias antes mesmo de vê-los. Tem um plano? John mofegou e Cole sentiu um piscar de esperança. Uma esperança que durou até a próxima frase de John. Nós corremos que nem loucos para a parede de trás. Ele disse finalmente. Você ficou maluco? Leon disse. Você viu aquele pulo? Não há como correr deles. John respirou fundo e começou a falar, baixo e rápido. Você está certo, mas você e eu somos bons atiradores. Podemos apagar algumas luzes da rua pelo caminho. Mesmo que possam ver no escuro, será uma distração. Armar uma confusão, talvez. Leon não disse nada, e apesar de não poder ver seu rosto claramente, Cole o viu esfregar seu ombro, onde a criatura o havia golpeado. Devagar, ele já estava começando a considerar a ideia de John. Os dois são malucos? Cole lutou para manter o terror fora de sua voz. Não há outra opção? Sei lá, nós podíamos subir, andar pelos telhados. Todos os prédios têm diferentes alturas, John falou. E eu não acho que aguentariam tanto peso. E se nós... Leon interrompeu suavemente. Nós não temos a munição, Henry. Então, voltamos para a fase 3, pense nisso. Estamos mais perto do canto sudoeste, John disse, e Cole sabia que estavam certos. Sabia, e não gostava nem um pouco. Mesmo assim, ele procurou outra alternativa, tentando pensar em outro caminho. Os Hunters eram terríveis. Eram as coisas mais terríveis que Cole já tinha visto, e de algum lugar lá fora um deles gritou, o arranhado e furioso som estourando pelas finas paredes, e Cole percebeu que não tinham tempo para um plano melhor. Tá bom, certo, tá, ele disse, pensando que o mínimo a se fazer era aceitar e encarar o inevitável como se tivesse coragem. Eu não vou atrasá-los, pensou, e respirou fundo, endireitando os ombros um pouco. Se tem que ser assim, ele não iria se envergonhar na frente deles virando um covarde chorão, e não iria diminuir suas chances de sobreviverem tornando-se uma mala. Cole tirou do clipe que John havia dado e trocou pelo vazio, seu coração pulando, e ficou um pouco surpreso por perceber que agora, que se comprometeu, que fez uma decisão, sentiu-se mais forte, mais corajoso. Eu posso muito bem morrer nessa, disse para si, e esperou pela leva de terror, mas ela não veio. Ele já teria morrido se não fosse John e Leon, e talvez essa seria sua chance de evitar que um deles se machucasse. Sem outra palavra, os três foram para a porta. Cole pensando em como sua vida mudou mais nas últimas horas do que nos últimos 10 anos. E do jeito que aconteceu, ele estava agradecido. Sentia-se completo. Sentia-se real. Preparar? John disse. E Cole respirou fundo, Leon sorrindo para ele sob a suave luz da janela. Agora! John puxou a porta e eles correram para a rua enquanto em volta deles, a noite era rasgada pelos selvagens gritos dos Hunters. Os olhos de Reston brilhavam. Ele se inclinou para a frente, olhando para a tela intensamente, deliciado com a decisão suicida. Todos os três, arremetendo no escuro como lunáticos. Eles correram ao sul, John na frente, Ruivo e Cole bem atrás. De uma calçada à direita deles, um Hunter saltou para recebê-los, e houve um flash de luz, um brilhante estouro alaranjado vindo de cima, vidro em flamas como chuva de purpurina na rua. Foi uma das lâmpadas da rua, e os 3K pareceram ficar furiosos quando o vidro caiu. O caçador vermelho virando cinzo, girou o corpo em torno de si mesmo, frenético e gritando, procurando o agressor, e ignorou completamente os três homens. Todos os três estavam passando, erguendo as armas e atirando para o céu, acertando mais lâmpadas. E Reston viu outro Hunter pular na rua, quase perdido, como uma sombra entre sombras. E Cole, Henry Cole fintou para a esquerda, depois para a direita, cravando uma bala de sua arma na cabeça de um 3K, e houve um estouro de líquido, pedaços de cérebro e sangue jorrando da têmpora dele. O eletricista atirando às cegas. Os braços do Hunter estavam espasmando, tremendo, mas já estava morto. Cole continuou correndo, alcançando os outros enquanto mais lâmpadas explodiam. Não! Reston sussurrou, sem perceber que havia falado, mas bem certo de que as coisas estavam indo horrivelmente errados. John correu, parou, atirou, correu. Os violentos berros o seguiam, a chuva de vidro e cheio de metal queimado vinham até eles de toda a parte.
e ele viu um Hunter na rua, na frente deles, na interseção que os levaria para a jaula. Viu os estranhos olhinhos brilhantes e o escuro buraco da sua boca gritante. Guarde munição! Jesus, ele é igual à rua! E continuou correndo direto para a criatura, mirando as explosivas balas de 9mm atrás dele, o monstro barulhento a menos de 3 metros de distância, quando John atirou. Um curto estouro, calculado, direto na face sobrenatural e gritante. E o monstro não caiu. E apesar de John ter desviado, não foi o suficiente. Quase cara a cara com ele, o sangue era visível e abundante. A coisa levantou um dos longos braços e acertou John no peito. O golpe acertou seu peito esquerdo, e John esperava ser esmagado, jogado no ar, seu corpo esfarrapado. Mas a criatura deve ter sido enfraquecida pela bala, desorientada, cega talvez. Mesmo sentindo seu pulmão contraindo de dor, e o murrão foi brutalmente sólido, ele já tinha tomado golpes mais fortes. Ele cambaleou, mas não caiu, e já o tinha passado virando para a esquerda, indo para o oeste. John olhou para trás, viu que os outros ainda o acompanhavam. Olhou para frente. Lá está ela! A rua terminava em uma parede pintada a menos de um quarteirão à frente, e havia uma abertura feita a 1,5 metros do chão, com uns 2,5 metros de largura por no mínimo 3 de altura. E houve outro grito à sua direita. Ele não conseguia ver o Hunter camuflado. Mas Bam! Bam! Leon ou Cole atirou nele, o berro ficando frenético de raiva. John ergueu a M16 e apagou mais uma lâmpada. 10 segundos e estamos lá. E um painel azul marinho da cor da parede começou a deslizar para baixo. Devagar, mas constante. Em segundos, não haveria saída. Reston bateu desesperadamente na trava da jaula, a comporta descendo como uma lesma, suas mãos suando e sua mente embriagada e gerando de descrença. Não, 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 não! Ele havia fechado a 2 e 3, mas ainda havia um Hunter dentro da jaula e esqueceu dela. E agora o animal tinha ido embora, e os 3 homens iam fugir. Fugir dele, de suas mortes. Rápido! John estava olhando para trás, gritando. Rivo bem atrás, Cole quase ao seu lado. E havia um Hunter a menos de 6 metros atrás deles, diminuindo a distância, seu enorme corpo mudando entre asfalto e bronze, suas garras traçando canaletas na rua. Mate eles! Mate! Pule! Mate! John chegou na abertura, suas mãos no chão, impulsionando-o graciosamente. Uma de suas mãos voltou e Ruivo estava lá, agarrando-a, sendo puxado para dentro num instante. E lá estava Cole, e também ia passar. A comporta não fecharia a tempo. Mãos se esticando para ele, e o Hunter atrás dele varreu os braços para baixo, suas unhas rasgando as costas de Cole, através da blusa e da pele, através dos músculos, e talvez dos ossos. Os outros puxaram Cole para dentro enquanto a comporta fechava. Cole não gritou enquanto o sentavam, devendo estar em agonia. Eles os deitaram de barriga para baixo, e o mais gentil possível, Leon enjoado de tristeza quando viu o estado das costas de Cole. Morrendo. Ele está morrendo. Em segundos ele ficou numa piscina do próprio sangue. Através dos farrapos de sua ensopada camisa, Leon podia ver a carne rasgada, as fibras dos músculos cortados e o liso brilho do osso logo abaixo. Um osso arranhado. O dano foi feito por 2 longos cortes, cada um começando abaixo dos ombros e terminando na parte inferior das costas. Ferimentos mortais. Ele respirava baixo, leves suspiros, seus olhos fechados e suas mãos tremendo. Inconsciente. Leon olhou para John, viu a acometida expressão, o desvio de olhar. Não havia nada que podiam fazer por ele. Eles estavam numa gigante cela que fedia a animais selvagens no final de um longo corredor de cimento. Um que aparentemente corria o comprimento das 4 áreas de teste. Estava escuro, só algumas luzes ligadas, mostrando as jaulas em sombras. As jaulas eram separadas por paredes com grandes janelas, e Leon só podia ver a que estava perto deles, o lar dos Spitters. Estava coberto com um claro e grosso plástico, o chão coberto de ossos. As jaulas dos Hunters estava vazia, tinha pelo menos 9 metros de largura e o dobro de comprimento, com 2 baixos coxos perto da cerca. Era um frio e solitário lugar para morrer, mas pelo menos estava seguro, não estava sentindo nenhum. Vire-me, Cole suspirou. Seus olhos estavam abertos, seus lábios tremendo. Ei, não se mexa, John disse, gentilmente. Você ficará bem, Henry. Só fique no local, não se mexa, tá bom? Besteira, Cole disse. Me virem. Estou morrendo. John cavou o olhar com o de Leon, que acenou relutante. Ele não queria causar mais dor para Henry, mas também não queria recusá-lo nada. Ele estava morrendo e deviam dá-lo o que podiam. Devagar e cuidadosamente,
John ergueu Cole e o virou. Cole gemeu quando suas costas tocaram o chão, seus olhos largos rolando, mas pareceu aliviado depois de um momento. Talvez o frio, ou talvez já tinha passado do ponto da dor, ficando dormente. Obrigado, ele suspirou, uma bolha de sangue estourando em seus pálidos lábios. Henrique, tente descansar agora, Leon disse suavemente, querendo chorar. O homem tentou tanto ser corajoso, acompanhá-los. Fóssil, Cole disse, seu olhar fixando-se no de Leon. No tubo. O pessoal disse, se sair, ele destruir tudo. Coisa no laboratório. Oeste. Entendeu? Leon acenou, entendendo perfeitamente. Uma criatura da Umbrella no laboratório. Fóssil, você quer que nós o soltemos? Cole fechou os olhos, sua branca face tão parada que Leon achou que estava acabado. Mas Cole falou de novo, tão baixo que Leon precisou se inclinar para ouvi-lo. Isso. Bom. Cole deu um último suspiro e exalou, e seu peito não levantou mais. Minutos depois da morte de Cole, os dois homens descobriram como sair das celas de Hunters. Reston encarou o monitor, não sentindo nada, determinado a não ficar surpreso. Eles simplesmente não eram humanos, e pronto, quando aceitar isso, nada mais o surpreenderá. A comida era presa firmemente na cerca de aço, tal que os manipuladores não precisavam entrar nas celas. A maior parte do coxo ficava para fora, o suficiente para jogar a comida dentro e os animais a puxarem pelo lado de dentro. Não havia preocupação dos 3KK puxarem as bacias de comida para dentro ou empurrá-las para fora. As aberturas eram muito estreitas para os corpos, mas não para humanos, ou seja lá o que forem. John e Ruivo começaram a chutar o coxo, e assim que começou a se deslocar, Reston pegou o revólver e se levantou, afastando-se dos monitores. Não havia por que olhar, ele falhou. Os testes do planeta provaram ser fáceis demais e seria punido severamente pelo que fez, ou talvez morto. Mas ele não estava pronto para morrer, ainda não, e não pelas mãos deles. Mas e o elevador, o pessoal na superfície? Não era seguro subir também. O complexo já devia estar infestado por esses STS rápidos. Eles cortaram a força e estavam esperando seus 2 rapazes terminarem o serviço. Não dá para subir, não dá para matá-los, não há tempo. O refeitório. Seus empregados me ajudariam. Quando os libertar, quando explicar as coisas, eles correriam ao meu lado, me protegeriam. Preciso ir agora. Eles sairão bem em breve e virão atrás de mim. Tentarão vingar Cole, talvez. Tentarão me deixar arrependido por ter feito o meu trabalho, o que qualquer um teria feito. De alguma forma, ele duvidava que tentariam. Reston saiu, já preparando sua história, imaginando como as coisas ficaram tão terrivelmente erradas.